Olá, pessoal do FitBRcast. Hoje eu estou aqui de novo com vários convidados aqui de peso. Eu gosto assim de fazer uma mesa eclética, né? E eu juntei aqui vários temas para vocês aqui. Comigo aqui meu amigo Bossi, grande Isso aí, professor, Edu. meu grande amigo Leônidas. A gente falou dele aqui. Quem não assistiu o episódio Scarlett Sara em Santiago, vai lá assistir. Era dele que a gente estava falando. E o meu irmão científico, Josinei. Jô Postura. Turma, boss, fala um pouquinho de você e fala normalmente as temáticas. Hoje você está aqui como convidado nosso. Hoje eu estou convidado aí, trouxe meu filho e minha filha para cá. Mas a gente sempre está brincando, né, com a parte de treinamento funcional, né, treinamento intenso, e na parte de personal, né? Até estou lançando um livro agora, que é Cadê Personal o livro? Trainer para pequenos grupos. Tá aí? Tá aqui, peraí que eu vou Uai, achar. vamos pôr na mesa aqui, ué. Eu pego ele aqui, ó. Aqui é a oportunidade que nós temos Por para sinal, mostrar o trabalho de o Fábio vocês. Saba que fez o prefácio. Ó, chiquérrimo. Pessoal, personal training para pequenos grupos. Esse aqui é o meu? Você autografou ou não? Não, não, troca feio. Olha lá. Então, quem está buscando aí novos conhecimentos, o Boss ele é muito conhecido entre os professores, porque o Boss, quantos livros você já está? Nono, Nono. nono ali. É o nono livro do Boss. Todos os livros do Boss têm uma didática gigantesca e eu tenho alguns deles. E esse aqui Vai ter mais esse um, foi o último, vai ter mais um mesmo. né? Tá lá no carro. Esse foi Esse o é, último que você saiu semana escreveu. passada, retrasado. Ó, então, Tá fresquinho, tá pela quentinho. editora Forte. Então, quem quiser, vou deixar o livrinho aqui para nós. Parabéns, Boss. Mais um filho, né? Mais um fio de papel. Exatamente. Filho de papel, né? Leônidas, hoje também nosso convidado. Com muito Também quis prazer. colocar aqui na mesa, porque o Leônidas já vai embora hoje. Conta para nós, se apresente de novo aí, as temáticas que você fala, que é o último sendo translivre, né? Verdade. Obrigado, Edu, pelo convite. Um prazer estar aqui no ISA, né? Acho que quem vem no ISA, além de ver tudo que está acontecendo, ter a oportunidade de viver, vivenciar, é um prazer enorme. E você ter me chamado para cá foi uma felicidade muito grande estar com essa mesa também, com colegas de profissão que acreditam, acho que mesma ideia, né? De valorização, do desenvolvimento e de ter a oportunidade de mostrar isso para mais pessoas, né? O conhecimento em forma de algo que seja palpável e aplicável, obviamente. Meu nome é Leônidas, sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e hoje estou aqui no Fitcast BR, estou no Fitness Brasil Expo participando como ouvinte, né? Então acho que essa é uma experiência muito gratificante. Ter a oportunidade de estar aqui vivenciando isso, aprendendo, vendo as palestras, acompanhando tudo que está acontecendo. Acho que o mercado fitness, tudo que acontece no Brasil, na América Latina, ela passa por aqui. Então você que está aqui, que tem a oportunidade de estar aqui, como eu estou tendo nessa oportunidade, vivendo isso, olhando para tudo, entendendo tudo que está acontecendo, acho que eu volto para Natal com uma percepção muito bacana para repassar para os meus alunos, né? Essa percepção de entender, né? Nesse semestre eu estou na disciplina de metodologia da musculação, então num dos pontos eu trago para eles o mercado. Como é que o mercado está, o que é que a gente espera, como que eles têm que se capacitar para ter uma formação condizente com o que o mercado está buscando. Então eu tento ajudar nesse processo de formação. Então ter essa oportunidade de estar aqui hoje, eu acho que engrandece até o semestre letivo lá na UFRN. Perfeito. Para vocês terem noção, esse ano no Fitness Brasil Expo 2025, nós estamos com mais de 120 palestrantes, entre os palestrantes de gestão e os palestrantes da parte técnica, né? Eu fico responsável pelas plenárias institucionais, Júlio Papeste faz toda a programação pedagógica da plenária técnica, nós, juntamente com o Fábio Saba, e o Saba cuida da gestão, né? Que é, hoje existe uma grande preocupação, uma crescente muito grande, né, das academias no Brasil. E aí a gente tem eles não estão palestrantes hoje, mas eles fazem parte do grupo de palestrantes do Fitness Brasil. A gente faz um pequeno rodízio aí entre os nomes para a gente trazer novos temas, e o pessoal às vezes cobra novos nomes para a gente. Então, mas eles estão aqui frequentemente. O primeiro Fitness Brasil seu foi quando, pô, o Vossa, você lembra? Acho que foi 2001, se eu não tô 2001? enganado. Por aí. Era com o Valdir ainda, né? É, exato. Lá atrás. Mas eles estão sempre aqui com a gente. Eu acho isso extremamente importante, porque a gente tem como uma política que o Fitness Brasil ele conecta. Então ele conecta o pessoal da gestão, os professores, as referências dos técnicos e as pessoas que querem interagir com o melhor do fitness do que a gente tem no Brasil. E é muito bom quando o professor vem, mesmo sem estar palestrando, porque a gente percebe que
é de fato o melhor lugar para a gente estar conectando. Hoje, o Jô tá Tive a oportunidade novamente, né, de poder falar de um tema muito legal, que é a parte de posturologia, né? Há um bom tempo eu venho falando muito de avaliação e correção postural. E aí eu decidi subir o sarrafo. Ou seja, vamos dar um up e dar o posicionamento ideal. Porque assim, a gente, dentro da área da biomecânica, a gente tem postura e tem estática e tem dinâmica. E aí, quando eu levei para a posturologia, eu comecei a falar de captores posturais: olho, ouvido, mandíbula e pé. Então, assim, toda essa parte de treinamento, ela já faz parte, né, por meio dos exercícios. E aí agora a gente vai começar a observar por onde começam as informações. Então, a partir do momento que o profissional da área da saúde entender que a informação, ela primeiro é captada pelos órgãos do sentido, eu acho que vai dar uma mudança no entendimento na prescrição de treino, que é o foco de todos nós aqui, né? Sempre trazer conhecimento de alto padrão para causar impacto, para mudar os hábitos das pessoas com aplicação prática. Então, assim, nas vivências que eu tenho percebido muito isso, né? O Leônidas está falando de mercado, o Boss também, que é essa preocupação, né? Da gente escrever materiais que possam ser aplicados, porque a gente percebe que muda muito rápido, né? A informação hoje ela está sendo vinculada de uma forma muito rápida e às vezes você não tem a oportunidade de experienciar aquele conceito novo. E tá, como tudo está muito acelerado, então a gente tem que resgatar muita coisa. Então a posturologia ela vem para resgatar isso, mas com um novo olhar, um novo posicionamento, focando em avaliação e correção postural, porque com o advento dos dispositivos eletrônicos, tá todo mundo com muita atenção, tanto física quanto emocional, e as pessoas não estão sabendo o que fazer. E aí elas vão praticar exercício e às vezes, ao invés de fazer outros tipos de trabalho, por exemplo, para soltura de musculatura, estão fazendo trabalhos muito extenuantes com muita sobrecarga. E aí estão errando. Então, a posturologia vem para, de repente, trazer esse equilíbrio, né? Entre o treinamento de força e a prática de exercício físico para que a gente possa ter um equilíbrio, né? Então, eu espero que a gente consiga fazer isso, né? Que a gente consiga conscientizar mais a população para que a gente consiga desenvolver um trabalho de altíssima qualidade e cada vez mais mostrando evolução. A gente teve uma mesa aqui anterior que era Serrão, Gilmar e Tavico. E eles Dinossauros, dinossauros. De exatamente. peso, hein? E aí eles acharam que eu fosse perguntar sobre biomecânica, força, e eu fugi completamente. Porque eu tenho visto, entrevistando os dinossauros, entrevistando a nova geração, eu tenho visto uma mudança em relação à percepção do cliente. Mas isso a gente conversou com o Serrão e a visão dele é muito interessante. E eu falei que hoje o pessoal está muito preocupado com o comportamental, né? Mas o Júlio falou assim, cara, só tem uma roupagem diferente. A gente sempre se preocupa com o comportamental. Isso já fazia parte do ambiente, isso já fazia parte do atendimento. Essa nova roupagem de falar de comportamento e não se especializar em alguma área é o que a gente tem que tomar cuidado. Então, assim, para o pessoal que está assistindo a gente, normalmente o nosso canal do YouTube, do Fitness Brasil, o FitBRCast, ele é uma das programações que tem lá. E normalmente quem assiste são os profissionais de educação física. Então, quero perguntar para vocês, qual o conselho, o que vocês diriam para os profissionais de educação física que estão iniciando a vida profissional? Eu vivo, né, esse mundo aí, porque eu sou acadêmico, né? Então, a gente está na universidade lá e eu sempre busco alertar para eles tentarem fazer algo diferente, apesar que tudo já foi feito, né? Mas está deixando de ser feito. Então, eles estão muito imediatistas, muito simplistas. E você fazer as coisas sendo detalhado, fazendo uma avaliação, detalhando, fazendo controle de carga, fazendo todo um esquema, está deixando de ser porque o pessoal está sendo muito simplista. Talvez isso por causa de internet, Instagram, tudo isso daí, todo mundo está podendo ter a palavra e normalmente não é quem é o melhor que está tendo a palavra, e sim, muitas vezes, alguém que só tem a palavra. Eu sempre uso no meu terceiro slide de toda a apresentação assim, o maior risco que a gente tem é um incompetente com iniciativa.
Porque o pessoal começa a passar e atropelar e deixar coisas básicas, como o Júlio falou. Você sempre tinha que fazer controle de carga, controlar volume, controlar intensidade, fazer uma situação, analisar a postura, fazer todo um trabalho consciente de movimento. Hoje os caras falam, não, você tem que fazer a retração da escápula, mas isso é básico na musculação, né? Então o pessoal começa assim a querer reinventar a roda e aí parece que eles estão redescobrindo uma coisa que não deveria ter deixado de existir. Então eu sempre falo isso para a molecada, né? Primeiro, segundo, meu filho está no terceiro ano, dou aula para ele, né? Minha filha vai entrar agora, não sei se ela vai ficar lá na universidade ou não, mas é justamente tentar fazer o básico bem feito e buscar algo a mais. E esse algo a mais não precisa ser muita coisa. Um pouquinho que seja diferente, mas que acrescente consciência. E esse é um dos grandes problemas. Nós estamos vivendo um empirismo muito grande, né? E estão reinventando a roda, como o Gilmar diz, né? Exatamente. O Gilmar falou isso. Perfeito. Leônidas. Não tenho o que falar, não, só concordar. Você Eu tem acho uma que o preocupação professor. muito grande com isso, né, em relação ao que o Demais. profissional vai fazer quando ele estiver atuando, as preocupações que ele tem. Conta pra gente. Demais, eu acho que o professor Boss ele tocou num assunto que eu concordo em gênero, número e grau. Eu acho que o que eu falar aqui é muito repetitivo do que o professor disse, de tanto que eu concordo. Eu acho que você foi muito eloquente na sua fala de entender as principais limitações do que acontece hoje, né? Eu acho que essa tentativa de pegar um problema complexo e resolver de uma maneira simplória, isso a gente sabe que não é assim. Infelizmente, a área de educação física ela tem se inundado disso aí. Eu quero resolver tudo com séries mais simples, de maneira mais eficaz. E eu acho que talvez, acrescentando um pouco do que o professor falou, é ter cuidado com o que sempre chega de novo. Né? Parece que o novo descarta tudo que já aconteceu. Parece que aquela informação nova, ela traz um tempero novo, traz algo que modifica tudo que está acontecendo ali e parece que faz sentido de uma maneira muito simples para o aluno. O aluno ele é muito difícil, às vezes, de compreender o que já tem de lastro histórico desenvolvido, mas é muito fácil convencê-lo de algo simples que tem um artigo que é a síndrome do próximo artigo, né? A síndrome do novo artigo. Teve uma coisa nova que saiu. Agora virou a síndrome do último post, né? É, Não é do artigo, mas. verdade, eu estou sendo até que é o principal jornal científico da área de educação física, né? O Journal of Instagram. É. Infelizmente, a síndrome do artigo novo já é coisa do passado. Agora é síndrome do post novo, né? Daqui a pouco vai ser o síndrome do vídeo novo, né? Porque a TikTok, nova geração, olha mais isso. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Parece que toda a experiência que foi desenvolvida, ela não funciona, então tem que descobrir algo novo que funcione. E parece que essa busca é o que alimenta a nossa área. Isso é muito importante, a gente tem que dar atenção, tem que olhar isso aí. Mas a gente não pode se alimentar apenas disso, tem que se alimentar disso também. Isso é muito interessante que o Gilmar e o Júlio falaram. Assim, parece exatamente isso que você falou. Parece que quando sai um novo artigo, ele abona todos os outros, né? E, na verdade, a base, quando os professores mais antigos nos davam aula, ele não era nem o artigo, ele era o livro. E a Hoje, partir do livro você conseguia entender os conceitos, ali você aprendia de fato como tudo funcionava, e aí a gente ia para o artigo para tentar identificar se alguma coisa atualizada tinha alguma divergência em relação àquilo, porque a ciência né, ela não é imutável. BCA, 20 anos atrás, era um instrumento super utilizado e recomendado. Hoje a gente sabe que o BCA para hipertrofia e água não vai dar a mesma coisa, né, boss? E o pessoal, o lanche, ele fala, né? A gente cria-se dificuldades para vender facilidades. E o que a gente está assistindo, às vezes, uma das coisas que é mais, o Gilmar falou de um jeito muito legal, a gente está vendo os profissionais de educação física debatendo, a elevação pélvica é melhor do que a abdução, que é melhor do que o agacho, que eles ficam lutando para tentar justificar qual é o melhor paper que sustenta a fala deles, mas nenhum deles se encontram, se reúnem e falam assim, não, por que você acha que é isso? Vamos trocar uma ideia. Então vamos jogar isso aqui no formato de artigo, vamos investigar. Hoje, o final da discussão não é um vamos investigar, então vamos ver juntos isso aí. Antigamente eles tinham a moral de. Quando a primeira vez que eu fui fazer uma reunião com o Antônio Carlos Gomes, ele virou e falou assim: bicho, aqui na reunião vocês podem sair no braço, mas tem que ter um resultado, vocês têm que chegar num consenso juntos. Então, na reunião científica do pessoal mais antigo, eles chegavam até brigar mesmo, mas defendendo pontos. Então, beleza, você acha isso, eu acho isso, agora vamos tentar validar, vamos testar isso para ver como que funciona. E hoje fica. É um mundo líquido, né? É muito distante um do outro, um brigando com o outro. Até eu falei, mesmo entre os docentes, às vezes tem alguns que se divergem. Mas na hora que você pega e senta todos juntos aqui, cara, vira uma conexão. Você fala assim, tá vendo?
Vocês estavam achando que a conversa não ia ser boa, ou então que não tinha nada a ver, que você era contrário. As nossas ideias, elas convergem. A forma de comunicar, ela se difere. Então, às vezes, depender muito do que você falou, do jornal, do Instagram, hoje é muito complicado, porque os meninos, eles não querem ler muito e os vídeos têm que ser curtos. Olha onde você dava aula, ô boss, na sexta, das 18 às 22h30, sábado, das 8 às 18 e voltava no domingo, das 8 até às 13 horas. Hoje o pessoal te grava 4 horas para fazer o mesmo módulo em carga horária. Então, aproveitando essa fala aqui, né? Se você fizer uma análise macro da área da educação física, é um público muito emergente. E público emergente, ele vive muito disso, de novas notícias, de journal of Instagram, e aí não se consegue mais maturar uma ideia. Porque é muita gente falando de determinados assuntos, e aí um que tem um poder de influência maior joga um conceito que não é um conceito. Porque para você criar um conceito, cara, você tem que testar ele e validar muito tempo. Vou dar um exemplo do meu livro atual. Eu tinha um parágrafo, eu estava escrevendo o parágrafo, aí eu peguei aquele parágrafo, que tinha duas palavras que não se encaixavam dentro da perspectiva que eu queria conceituar. Eu joguei no Google. Eu não uso o chat GPT. Coloquei no Google. Você acredita que já estava escrita aquela frase? E era do chat GPT? Aí eu falei, que moral que eu vou ter para falar que eu criei um conceito, que eu isso, que aquilo que o cara jogou no Google e apareceu no chat GPT. Aí eu refiz a frase, eu levei uma semana para fazer aquele parágrafo. Então, assim, quando a gente cria conceito, a gente tem que ver o impacto que isso vai causar lá na frente. As pessoas não pensam no impacto lá na frente, as pessoas pensam no momento. E aí aquilo passa a ser uma verdade. Só que como a gente já vem estudando há muitos anos, a gente percebe que para se criar um conceito, você tem que validar ele na prática. A educação física não vive sem prática. Não tem como, cara. Eu tenho experienciado isso na postura. Boss falou, retração de escápula. Professor, o senhor sempre passa o mesmo exercício nas suas postagens de Instagram. Faz retração de escápula e segura e faz uma simulação de desenvolvimento. Por quê? Porque as pessoas estão extremamente tensas. Musculatura de escaleno, elevador de escápula, romboide, grande dorsal. Quando você faz esse movimento, você simplesmente está dizendo para a fibra, eu vou te utilizar, mas com calma. Quando você põe carga, não é com calma. E aí você faz vários movimentos, e aí você estressa a fibra, e aí o cara está tensionado, o que vai acontecer? Vai gerar trigger points, aí tem uma reação bioquímica dentro do corpo, dependendo do volume e da intensidade, você o quê? Você lesiona. O que eu falei ontem foi isso, eu mostrei, né, vários artigos científicos, Scarlett mostrou várias situações ali, olha, o cara lesiona por causa disso, 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 a epidemiologia está mostrando isso, tem que tomar cuidado, tem que... Então, eles não sabem o que fazer quando você joga um conceito e fala, ó, pega esse conceito e joga na sua prática. Eles não sabem o que fazer com o conceito. Então, uma pessoa que não entende o conceito, ela não vai entender dali para frente, irmão. Então, assim, nós estamos criando vários materiais, né? A gente faz livro, escreve paper, faz e-book, facilita. O sistema nervoso central não funciona quando tem facilitação. Estava conversando com o Santiago Paz, ele falou assim, ó, a vida só faz sentido a partir do momento que tem pressão. E a neuroplasticidade, ela só ocorre a partir do momento que você faz o quê? Que você força o estímulo para ele poder se conectar com outro neurônio para virar na neuroplasticidade. Então, essa facilitação de que tinha-se no mínimo entre 18 a 20 horas de uma pós-graduação, onde você ministrava uma aula ao vivo e falava para os caras e queria que eles entendessem naquele momento, hoje se diluiu para 4. Fala para mim, o que você aprende em 4 horas durante 7 dias da semana? Dilui 4 horas em 7 dias da semana. Não dá nenhuma hora. Como é que você vai entender sobre hipertrofia num curso de hipertrofia? Você não vai entender, não. Você vai aprender é que existe algo muito mais complexo do que você está imaginando na sua cabeça, do que você Do que aplica, está sendo apresentado. do que você aplica no seu dia a dia. Então, assim, é uma emergência gigante de querer sair na frente de todo mundo, e isso não acontece na educação física. Eu tenho estudado muito medicina.
Os médicos estão preocupados com o médico que não sabe fazer atendimento clínico. Cara, atendimento clínico é seu nome, como que eu posso te ajudar, o que está acontecendo. Aí ele vem, não é, você está com virose, você estava onde no Rio Grande do Norte, chegou aqui, mudou o clima, você está com virose, tó. Não, irmão, você está com, o que está acontecendo? Está com diarreia? Sintomas, Quais são os sintomas? fazer uma boa Comida, anamnese, ajudar. água, o que você comeu lá, o que você comeu Até aqui? uma das coisas legais disso daí, Jô, é justamente que a pessoa, na academia acontece a mesma coisa, né? Quando você vai fazer essa anamnese, como o médico faz ali, a pessoa já vem com uma resposta pronta. Ó, eu quero isso, isso, isso. Quando você fala, né? Aí, se você aceitou aquilo lá, você mostrou a sua mediocridade. Mediocridade não é ruim, é mediano, né? Agora fala assim, tá bom, o que mais que você quer? Quando você falou isso daí, a pessoa já expôs o que ela tinha na cabeça, aí ela vai começar a falar a verdade. O médico é a mesma coisa, né? Então a gente tem que tentar tirar o que a pessoa está escondendo. Ela chega, não, eu quero isso, quero isso, quero isso, tá. E aí? O que mais que você quer? Aí a pessoa começa a repetir. Por quê? Porque você teve uma aproximação. E essa aproximação está se perdendo, porque é tudo rápido, né? É 3 segundos, 4 segundos, você já mudou. Então, e aí o cérebro ele fica acelerado, e aí as pessoas não têm tempo, elas não têm mais paciência para poder pegar um livro e ler, por exemplo. Então vamos supor, um capítulo em média entre 15 a 20 páginas. Eles não têm paciência para ler 15, Isso é 20 um páginas. e-book hoje. 15, 20 páginas de um conceito. Hipertrofia, emagrecimento, postura, mudança de comportamento. Mudança de comportamento, a gente, cara, assim, a gente sabe que em 6 meses matura a mudança de comportamento. Dos 6 meses em diante é que eu quero ver se vai dar conta. Eu normalmente ganho o resultado em 3, né? Não, você fala 3, o cara já surta. Aí as pessoas, elas, pra você ter ideia da noção do gap que você tem de linguagem, você não fala mais em meses. Você tem que falar em semanas ou em dias. Você vai reduzir peso em 22 dias. Aí o cara, pô, o outro veio e falou 3 meses. Cara, 22 dias. Que isso, irmão? Você entende? Então, assim, é tipo, cara, O cara chega para reabilitar com o Leônidas e já quer saber que dia que ele volta a ficar quanto bom, tempo né? eu vou ficar parado? Ele pergunta. Ninguém quer. O comportamento é muito complicado, né? É complexo. A gente quer ser reducionista de maneira geral porque as pessoas querem essa resposta, né? Então, você é obeso porque a culpa é sua, né? Você está nessa situação porque você não quer, basta querer que tudo acontece. Cara, tem alguns livros bem interessantes sobre o assunto, mas mostra que uma pessoa que ela, por exemplo, se uma pessoa ela tentasse por 10 vezes passar no concurso para delegado, passasse no 11º, você estaria elogiando ela, pô, parabéns, né? Não pelo que ela passou, mas por ela não ter desistido no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto. A não desistência a gente elogia muito. Se uma pessoa tenta o vestibular de medicina 12 vezes e passa na 13º, você elogia, você olha para aquela pessoa e diz que ela é persistente, cara. Ela tentou 3 vezes, mas você não diz isso na 13ª, você diz desde a segunda, da terceira, da quarta. Ela não desistiu do A sonho. frase é até Uma que pessoa, enfim, né? Até uma que pessoa enfim. que ela busca emagrecer, ela tenta por mais de 20 vezes. E às vezes não consegue. Mas ninguém olha para aquela pessoa e diz, cara, ela é esforçada, ela tá... Não, as pessoas olham, ela é preguiçosa, ela não tá conseguindo aquilo porque ela não quer. Então, eu acho que o comportamento ela tem muito disso. Ela tem cara, ela tem cheiro, ela tem cor, ela tem uma ideia já predisposta sobre a pessoa a partir do que a gente vê, né? Então, às vezes, o bombado lá que está dizendo que o obeso, a culpa é dele, que é porque a pessoa não está cuidando da sua saúde, às vezes esse bombado enchendo de droga, de hormônio, está com a saúde muito pior do que essa pessoa que ele está criticando. Então, é muito complicado essa questão do comportamento, porque passa por várias camadas, né? E a mesma coisa do aluno, como você estava comentando aqui, o aluno ele quer uma coisa muito reduzida, né? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com essa busca, porque não é verdade isso. Você não vai conseguir em 20 minutos resolver um problema que você deveria levar 20 horas. Então as pessoas elas querem um certo caminho, uma facilidade, uma coisa, desde o emagrecer, desde o treino, como é que eu vou fazer aí para ter o resultado, até eu estou indo para aula de 4 horas e quero aprender o que poderia aprender em 40. Tudo é encheção de linguiça. Parece que não tem, o esforço não é percebido como parte do processo do desenvolvimento. Ela tem que entender que tudo que está sendo dito ali, a maioria não vai se crescer. Ele, Mas esse esforço que é na continuado, é isso verdade, que ele fica não, ele gravado. não quer a base, né, cara? Não. Ele já está aprofundando sem a base, né? Ele quer especificidade, né? Eu sempre falo tempo todo. pro Du, falo assim, ó, Eduardo, as pessoas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. E hoje as pessoas não querem aprender, elas querem ser meio intuitivas, já sei.
E a coisa não é assim, né? Você tem que ter um processo Exato. de aprendizagem, um processo de maturação, né? E o emagrecimento também é a mesma coisa. O corpo tem que estar adaptado para isso. Então a gente vê que a gente está falhando na estrutura educacional que falha no resultado final, Perfeito. né? E eu acho que isso muito culpa dos profissionais que estão nas universidades, que ficaram muito acadêmicos e perderam a prática. E educação física sem prática não é nada. Não existe, velho. Não existe. Não existe. Não tem como você validar aquilo que você está experienciando. Cara, vou dar Olha, uma. olha o dado. A gente estava dando aula na Sociedade Brasileira, Federação Brasileira de Clubes, né? Do Antônio Carlos Gomes, tinha uma treinadora de ginástica artística. Ela falou assim, Eduardo, todo semestre a gente abre 100 vagas. Tem 2 semestres que não passa ninguém. As meninas não têm coordenação. A Grazi veio cá e falou assim, ó, nós estamos com um projeto de 1.500 atletas do Comitê Olímpico Brasileiro. A gente abre vaga para LPO, aparece 13. Dos 13, nós temos que fazer seleção. Você vai ver ali, na hora que você vai avaliar individualmente ali, um ou dois pode ter potencial. Então, assim, além da nossa amostra, do nosso público final, o pessoal está perdendo muito na qualidade física, os profissionais às vezes atuam de forma mais simplistas, muito direcionadas, e quando precisa de alguma coisa mais complexa, aí vem um pouco de dificuldade. E aí a gente viu um Leônidas que buscou educação física e fisioterapia para conseguir entender a complexidade da situação. Um Jô que já avaliou diversas modalidades. Quantas mil pessoas você avaliou já, Jô? Já passei da casa dos 3.000. 3.000 em quantas modalidades? 20. E agora eu tô na moda, que é completamente diferente de tudo que eu já fiz na minha vida. E aí a gente tem o Boss que está não sei quantos anos aí na faculdade e 9 livros. 9 livros escritos. Então, assim, como a gente já disse aqui em outras vezes, eu acho que a ideia central de todo mundo que passa aqui é o caminho é longo e não tem atalho. Não. Certo, Leandro? Perfeito. Até tem, né? Para quem quer, né? Mas o Não resultado chega, final, não chega. É isso que a gente está vendo na área. É o que eu mais tenho percebido, O assim. atalho tem para quem quer e para quem aceita também, né? Porque daí, quando um professor universitário é raso, os alunos vão ser mais rasos ainda, né? Então, É. o sarrafo vai descendo, vai descendo. E aí começa a ser algumas coisas aí querer fazer parte da musculação sem ser formado, e começa a se girar alguns contextos que fala assim, é impossível, né? Eu tive uma discussão com um dos donos dessas ações aí de musculação sem ser formado, falei, cara, não, mas é muito tempo perdido, professor. Eu falei, não, ó, eu dou aula de cinesiologia, dou aula de musculação, dou aula de treinamento esportivo e do personal, além de fazer a parte de pesquisa. Falei, todos esses daí são 72 horas no ano. Você vai fazer o quê? Falei, quanto assim, 3 meses, 6 meses vai ensinar tudo isso? Eu falei, só 4 matérias que eu dou, que são essenciais para você. Mas ainda tem anatomia, fisiologia, biologia, tudo, né? Mas o pessoal parece que a anatomia não serve para nada, cinesiologia não serve para nada. O cara quer saber o quê? Fazer musculação. Aí faz a musculação toda errada, tá toda postura errada de celular. Os hábitos, né? Você E vai esse é ver, o problema. Esse é como o você grande disse, problema. escaleno, elevador, serrátil, tudo traído, É, contraído, você vai contraído. deformar inteirinho. Tem um caso recente, cara. Eu fiz um atendimento online numa modelo que ela falou assim para mim: eu quero seu atendimento, eu não vou aguentar esperar. Que ela tinha falado: eu moro no interior, quando eu for a São Paulo, aí você me atende e tal. Eu falei: beleza. Aí, como ela viu que eu estava trabalhando muito naquela semana com vários modelos, ela falou: preciso ser avaliada por você, vamos marcar, beleza. Aí, fiz a anamnese. Nome, idade, peso, altura, e aí tem algumas perguntinhas chaves. A principal delas é assim: tem algum problema de saúde? Passou por algum trauma? Tem algum problema emocional, alguma coisa? Aí ela falou assim: mas você não vai só analisar a postura? Aí eu falei: então, para eu analisar a sua postura, eu preciso saber se as suas questões emocionais, não vou fazer terapia com você, mas eu preciso saber se de repente tem algumas situações emocionais que você Você vai passou, por causar exemplo, hoje. gatilhos, né? Hoje, por exemplo, todo mundo tem o quê? Transtorno geral de ansiedade. Você vai conversar como eu trabalho com modelo, geralmente começa aos 16 que emancipam, né? Dos 16 até os 25, de 10
no mínimo 5 fala assim, eu também tenho TGA. Aí o TGA, aí eu falei, TDAH eu sei que é transtorno hiperativo, mas TGA, o que que é TGA? É transtorno geral de ansiedade. Eu falei, transtorno geral de ansiedade? A menina era mega inteligente, cara. Ela tinha 2 faculdades, viajado para a Índia, passado dificuldade na Índia, sofreu vários incômodos profissionais. Aí ela fez as fotos. Aí, geralmente, quem tem hiperlordose, as pessoas fazem o quê? Elas soltam o braço e aí pega na lombar. E aí você não vê a curvatura, porque nós temos que ter a curvatura lombar, que é o normal. Mas tem pessoas que têm muito acentuada. E aí, quando joga o braço, você não consegue ver. Aí eu falei, olha, eu não consegui ver a sua lombar, faz assim, nas 2 fotos laterais, bate, não precisa nem posicionar o braço, só tira ele, para eu ver só a curvatura da lombar, porque no processo de avaliação eu preciso ver se a curvatura está normal ou está acentuada. Eu faço outra foto. Não vou conseguir fazer hoje. Vou fazer só amanhã, beleza. Aí ela falou de todos os problemas emocionais que ela teve. Beleza, valeu, obrigado. Nossa, nunca imaginei que postura fosse além de tudo isso que ele está falando, que tem um vínculo emocional gigante, beleza. Tchau, tchau, tchau. Aí no outro dia eu pedi para ela, poxa, me manda as fotos, não vou conseguir só à noite. Aí eu sempre faço isso, né? Depois que eu faço alguma intervenção, eu pergunto, e aí? A pergunta é, como você está se sentindo? E ponto. Senão você direciona, quando você pergunta especificamente. Como que você está se sentindo após a nossa conversa? Ela falou assim, chorei 2 horas consecutivas porque você me fez lembrar de muitas coisas e eu não tinha percebido. E detalhe, ela tinha perdido o avô e a avó estava acamada. Para ela era natural isso. Quando ela bateu a foto da primeira, toda a musculatura posterior dela estava tensionada e com uma discinesia escapular, ou seja, uma escápula mais alta que a outra. Depois dessas 2 horas que ela falou, constante chorando e trabalhando no outro dia, ela bateu as fotos no mesmo horário. As 2 escápulas estavam alinhadas. Aí eu falei, provavelmente deve ter feito alguma massagem, algum processo de terapêutico, né? Eu falei, você fez massagem, liberação, meditação, alguma coisa? Ela falou, não. Eu só lembro que eu chorei 2 horas consecutivas, consegui dormir, fui trabalhar e voltei e fiz as fotos. Daí eu falei, então é a minha frase, né? Tensão não libera movimento e nem pensamento. A partir do momento que ela distensionou, cara, é nítido assim, as 2 escápulas alinhadas e o alinhamento de ombro. Então, assim, as pessoas elas estão achando que tudo que resolve é exercício, que é o que o Leonas está falando. Olha, a parte emocional não é bem assim. Não A é. gente tem que ter mais calma, tem que ter mais. Não, cara. E aí, na perspectiva do que se fala, né? Mas estuda o emocional muito raso. Estuda muito raso. Porque na psicologia, você pode. Eu estava conversando com uma moça, ela falou assim: eu fiz formação em neuropediatria. E aí eles fizeram uma pós-graduação de neuropediatria para a área da saúde. Aí eu falei, e tal. Aí ela falou, só que tem um detalhe. Nem todos os instrumentos da psicologia, os profissionais que não são psicólogos podem aplicar. Se a gente. Musculação. Você é formado em educação física? Não. Quantos não são formados e estão aplicando os nossos conceitos É. técnicos? Essa é a briga, né? Você consegue entender isso? Então, assim, nós, quando eu falo que nós somos emergentes, é isso. Nós, assim, é como se fosse assim, a gente descobriu isso aí, usa aí, fica à vontade. Pega um mini mental, que é um instrumento para analisar a cognição de idoso, e dá para uma pessoa leiga fazer. Não consegue entender. São perguntinhas básicas. Por exemplo, deve ter algum protocolo que você deve fazer na parte de hipertrofia, tipo numa anamnese, que é umas perguntinhas básicas. Você deve ter aquelas perguntinhas básicas. Pergunta se os caras que fazem trabalho de hipertrofia faz essa anamnese simples, de volume e intensidade. Sabe fazer, cara. E eu acho que é onde mais sofre, né? Nutrição e educação física. Exatamente. Na nutrição, a primeira consulta ali que a gente tem falado, a pessoa demora 1h30, 2 horas, né? Principalmente quando o cliente quer falar, né? E é o que o João falou, ele é uma base, essa entrevista inicial é uma base para que a gente consiga diagnosticar. Nós temos que encerrar, que eu tenho que levar vocês para os eventos professores. Boss, deixa um recado para a galera que está assistindo a gente. Galera, esse ano já não vai dar mais, mas ano que vem, Fitness Brasil Expo 2026, pode
preparar que isso daqui é fantástico. E esse ano cresceu mais ainda, né? O ano Aumentou, que vem vai aumentar. aumentou um Lzinho ali, ó, que era só um corredor, fez uma curvinha ali. Esse negócio está maravilhoso, gente bonita, profissionais sensacionais. Vocês estão vendo as plenárias aqui atrás, ó, que é uma coisa muito louca. São 6 cursos acontecendo ao mesmo tempo. Então, ano que vem, já reserva a data aí para, normalmente no final de agosto aí, tá? Para Fitness Brasil Expo 2026. Leônidas. Edu, meu querido, obrigado pelo convite. Obrigado, professor Bosque. Prazer te conhecer. Obrigado, Jô. E galera que está nos acompanhando, aproveitem online, mas sintam presencial. Sensacional o que a gente está vivendo aqui. Perfeito. A energia do presencial é impagável. Outra. Jô? Cara, é uma busca constante pelo conhecimento aplicado à prática, né? Eu acho que é isso que tem que. Essa é a mensagem que a gente tem que passar para o profissional. Não tem como, cara. Estudou, coloca em prática e você vê e adapta para sua realidade. E busca sempre utilizar os conceitos do que já foi validado. Ah, mas isso aí é de 1972. Então, 1972, 2025, cara, não mudou. Você está querendo inventar o que nisso? É só aceitar, simples. Perfeito. Jô, obrigado. Valeu. Meu amigo, obrigado. Meu parceiro Boss, obrigado. Pessoal, mais fique uma, né? ligado no FitBR Cash. E você que não está conosco aqui em 2025, se prepare para o maior evento de fitness do mundo. Nós vamos aumentar esse status aí. Abraço. 2026, 2025. 2025 agora. Vai Vamos lá, cara. vai ver o que vem. Vamos. Senta aí. Vocês vão agora? Rapidinho, boss. Senta aí. O que foi que eu falei, Silvio? Vai lá, Tá. eu falei, né? Vai. Pessoal do FitBR Cash, você que não está conosco aqui, se prepare para o Fitness Brasil Expo 2026, o que a gente chama de o maior congresso fitness da América Latina, vai se tornar o maior do mundo. Se prepare e vem para cá com a gente. Grande abraço.